aí. Eliezer Rodrigues já participou, Aida Maciel também, João Magalhães também. Agora vamos começar a política do dia. Nós encerramos ontem com a fala do senador Marcelo Castro, não é isso? A fala do senador Marcelo Castro. Nós ficamos devendo a fala do deputado estadual Fábio Novo, que comentou a polêmica com o Franzé e rebateu a secretária de Assistência Social, Regina Souza, que afirmou que não era tempo para discutir política. O deputado Fábio Novo, não, é tempo sim para discutir, dá para trabalhar, discutir política. Vamos acompanhar o líder do governo na Assembleia. É da natureza do partido. Então, alguns momentos, sim, pode subir mais a temperatura, pode diminuir. Então, vamos fazer isso de forma muito serena, levando no sentido de tentar organizar para que a gente tenha em Teresina a escolha de um bom nome para a nossa capital. Eu compreendo que a capital precisa ser reconstruída. Nós temos uma gestão que é muito ruim, aonde tivemos retrocessos na área do transporte, na área da saúde, na área da educação, na área da urbanização. Então, nós vamos precisar reconstruir essa cidade. Para reconstruir essa cidade, ninguém faz sozinho. É preciso concentrar outras forças políticas, a exemplo do que o presidente Lula fez quando foi buscar, inclusive, um ex-adversário seu, de um partido antagônico, que foi o Geraldo Alckmin, que hoje é o seu vice-presidente da República. Quando é que o senhor acha que o partido deve chegar à definição do candidato? Olha, esse é um processo de discussão. Primeiro, saber se nós temos capacidade de encontrar um entendimento. Se não tiver entendimento, nós aí também temos um mecanismo que é democrático e que é usado quando não tem o consenso, que são as prévias, né? Onde todos os filiados são chamados para fazer a escolha. Mas isso o tempo vai dizer. O processo vai se afunilando e com o tempo nós vamos ver o que é possível fazer para encontrar o melhor caminho. Eliezer, é o seguinte, o deputado Fábio Novo demonstrou aí disposição para acalmar os ânimos, para tocar o barco. Houve aquela conversa, já houve a conversa dele, do deputado Fábio Novo, com o presidente da Federação Brasil da Esperança aqui no Piauí, João de Deus, o presidente do diretório municipal do PT, Cícero Magalhães, né? Tanto João de Deus quanto Cícero Magalhães vão agora essa semana conversar com o Franzé, para colocar um ponto final nisso, né? O efeito da conversa está aí, a gente já viu. O deputado Fábio Novo é um parlamentar, a gente sabe disso, muito cortês, muito educado, é do embate, mas é muito cortês, muito educado. Agora, ele falou aí, olha, se não entrar em consenso, tem um mecanismo que é utilizado para decidir que são as prévias. É o que todo mundo quer evitar, aliás. Exatamente, essas prévias, mais uma vez, boa tarde a todos, a certa altura do campeonato, podem incentivar divisões, fragmentações dentro do partido. Então, se o objetivo maior é ter um candidato do consenso para o partido marchar unido, defendendo esse nome, as prévias podem atrapalhar, podem gerar insatisfações. Então, a depender do diálogo daqui para lá, entre os pré-candidatos, o ideal é que se chegue na base da conversa, do convencimento, claro, com critérios, a um nome que pacifique toda essa pré-disputa interna no partido, porque realmente investir em processo eleitoral interno. Para se ter uma ideia, Douglas, ficou decidido que o PT não vai fazer nem eleição para o presidente do diretório municipal. O deputado Magalhães, o ex-deputado Cícero Magalhães, vai ter o seu mandato prorrogado à frente da executiva municipal do partido. Não vai precisar fazer eleição agora, exatamente para evitar esse efeito colateral de cisões internas dentro da sigla. Então, com esse objetivo, é importante que cada pré-candidato se posicione e tente convencer, pelo perfil pessoal, pelo trabalho, pela capacidade de articulação, pela capacidade de convencimento junto à opinião pública de que, de fato, é o nome mais viável para representar o partido. Edna Marcel, você acha que o PT decide isso antes, ou seja, no diálogo com os nomes que estão postos, ou vai ser preciso chegar até uma prévia?
Olha, boa tarde mais uma vez, como o colega Eliezer disse, evitam-se as prévias. Agora, assim, Douglas, importante é ver que existem vários nomes e o PT é marcado pelas correntes que ele tem. E desde o início, antes mesmo dessa fase que nós estamos passando, nós já encontramos dentro do partido pessoas que já defendiam cada grupo o seu nome, já eram contra que o PT não lançasse o candidato único, aliás, eram a favor de que o PT lançasse seu próprio candidato, que fosse do partido. Então, assim, a tendência é que se hajam, sim, discussões, e ontem a gente já adiantava aqui no nosso comentário, Douglas, que as reuniões estão sendo feitas já, que os nomes já estão à baila, que as pessoas já estão discutindo dentro do próprio partido quem é a favor de Fábio Novo, Franzé, doutor Vinícius, enfim, já existe não uma divisão, ainda não é uma cisão, mas uma preferência. E como política é conversa, como política é discussão, ainda mais no PT, que é um partido que tem esse viés, tem esse perfil de discutir, de ser aguerrido, de até brigar e depois chegar a um consenso, creio que se chegará sim a um consenso. Mas as discussões estão bem quentes, pelo que eu sei, nos bastidores mesmo, viu? Tem aquela música que diz o seguinte, que cristal quebrado não cola jamais. Então, trincou aí entre Fábio Novo e Franzé Silva, tem como reaver. Aliás, detalhe, hein, pro João Magalhães. O presidente da Executiva Municipal do PT disse aqui que na conversa que teve com o deputado estadual Fábio Novo, ele confirmou, deputado Fábio Novo, que tinha um acordo. Agora, como ele disse, se tinha um acordo, aí uma coisa entre as partes. O partido não pode entrar no mérito desses acordos, mas ele confirmou. Então, na sua avaliação, João, como resolver esse imbróglio todo até se chegar ao nome escolhido pela federação, sem que haja dissidências? Os dois políticos, Douglas, novamente boa tarde para você, boa tarde a todos, devem ter a maturidade suficiente para entender que o processo eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores é realmente cheio de embates, e os dois nomes sabem disso, porque Fábio Novo é muito experiente, é um petista experiente, Franzé é um petista histórico, então eles conhecem muito bem que lá no Partido dos Trabalhadores há uma rivalidade, mas que é para se resolver tudo, mesmo que se não internamente, mas as decisões serem tomadas, obviamente que deve reinar o bom diálogo entre ambos. Inclusive, ter a maturidade até para entender que o candidato pode não ser nenhum dos dois, pode ser um outro nome, já que o partido também tem 4 pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Isso faz parte... João, só para permitir que você falou de 4 aí. Sim. Eu me lembrei que a gente conversou já sobre isso, eu e o João. Tá acertado, o Elias também já tem essa informação, porque está lá na Câmara todo dia. Aliás, foi dito aqui, inclusive. Está acertada a ida de Enzo Samuel, viu? Ou seja, praticamente 5 nomes, Aí o deputado... o deputado Magalhães, o presidente Magalhães, acertado para ele ser candidato a vereador. Bom, mas aí ficou acertado para ser candidato a vereador, João. Mas se, ao longo desse processo, o nome dele se mostrar viável, porque ele, o presidente da Câmara, tem a capacidade de aglutinar forças. Isso aí ele tem. De gerar, atração para partidos, nomes e tal. Se ele se viabilizar nas pesquisas, aí são 5 nomes do PT. Exatamente. Então, Franzé e Fábio Novo devem ter a maturidade, inclusive, para entender que o candidato pode ser um outro nome, fora aí dessa disputa entre os dois. Eu acredito que, de fato, lá na frente, quando se passar esse processo, a calmaria volte a reinar dentro do Partido dos Trabalhadores. Esse processo de discussão intensa, ela é muito natural no PT, vai ser ainda mais intensificado com o passar do tempo, com o passar dos meses, mas não acredito em nenhum tipo de ruptura, até porque Fábio Novo também faz parte da gestão da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que ele coordena lá o setor de comunicação da Assembleia,
tendo indicações importantes, em cargos importantes na estrutura da Assembleia, que é presidida por Franzé. Então, havia um acordo entre ambos para que Franzé apoiasse Fábio Novo. É um acordo, como disse Magalhães, entre os dois. O partido não deve se envolver, mas no campo político a gente sabe que isso ocorre e que esses acordos normalmente não são cumpridos. Isso também já é para os dois políticos que são bastante experientes já terem conhecimento. Então eu acredito que na verdade é mais a gente está passando, a gente está observando apenas mais um momento de tensão entre integrantes de um mesmo partido, mas que quando o diretório, quando o próprio governador Rafael Fonteles sentar, todo mundo resolver e chegar ao consenso de que determinado nome seja o mais forte para a campanha eleitoral de 2024, com certeza que esse clima vai ficar bastante tranquilo lá no partido. Olha, todo mundo lembra do Bem Amado, né? O Bem Amado fez sucesso na televisão brasileira, era uma peça, depois virou um seriado de TV, e agora, agora não, acho que em 2010 foi lançado, enfim. O Guel Arraes, que é um grande diretor de TV, roteirista, enfim, o Guel Arraes lançou o Bem Amado, o filme. Só que todos os personagens mudaram, né? O Bem Amado, o Odorico Paraguaçu, que era o Paulo Gracindo, no filme é Marco Nanini. As irmãs Cajazeiras, que eram aquelas senhoras lá, né, agora são urbanas, são peruas, né? E são peruas, eu estou usando o nome usado pelo Guel Arraes para explicar o filme, viu? Que é a Zezé Polessa, a Driga Moraes. Então tem, digamos aí, uma repaginada. Falando em acordo aí, no final do filme, tem um diálogo, que aí é o ponto alto do filme, que é um diálogo entre o Vladimir, o doutor Vladimir da oposição, que eu não lembro o nome do ator, e o Marco Nanini, que é o prefeito. Sei que tem uma hora lá que diz, tá bom, então vamos estabelecer um prazo, esse negócio de acordo é um negócio obrigado. Aí o Vladimir olha para ele, e diz assim, não confio em você para acordos futuros. Pronto, olha aí, viu? O acordo ali é para cumprir logo. Daqui a 5 meses, 6 meses, meu amigo, 5, 6 meses o tempo passa demais. Olha, eu não sei ainda quem é que acredita nesse tipo de acordo. Pois porque, é. Sinceramente, eu não vi um ainda para ser cumprido, principalmente se tratando de uma eleição para outra, né? Eu lhe apoio agora, lá daqui a 2 anos, daqui a 4 anos você me apoia. Não lembro de um acordo cumprido neste sentido. Ainda mais com esse tempo causa todo. até estranheza. Um grande exemplo, viu? Sim. O grande exemplo é o do deputado Severo. Antecipou em 2 anos a eleição dele. Para não ter problema. Olha o que Exatamente. aconteceu. Aí a gente até faz a pergunta, se a eleição não fosse antecipada, será se Severo Eulálio seria eleito presidente da Assembleia daqui a 2 anos? É muito difícil. Não, Isso é quase impossível. Disseram assim, não tem problema não, vamos fazer só essa eleição para a presidência da Assembleia, daqui a 2 anos a gente faz a outra, mas está certo, o deputado Severo, não senhor, vamos fazer tudo bom logo, não vou esperar isso não. Então causa uma certa estranheza acreditar que o acordo seria cumprido. Vale a dica, viu? O Bem Amado, o filme, você vai assistir o filme, o Guel Arraes é fantástico ao retratar a cena política e social do Brasil, né? As cenas políticas e social do Brasil. O Bem Amado é um clássico, né, Douglas? E agora o filme, né? Que mostra bem as críticas, né, que já se faz na política. O Guel fez um filme, Edna, e o legal é que ele modernizou, né, para os tempos ele deu atuais, um F5, né? ele deu um F5 do filme. Você assistiu ali, pronto. É 1h40, Muito o bom, Brasil. Né? Olha, Marcelo Castro analisa a polêmica da falta de participação dos deputados federais na gestão estadual. Acompanhe. Eu gosto de critérios. Estando dentro do critério, para mim tá bom. Ruim é quando há discriminação. Tem para um, não tem para outros. Mas isso é um critério que o Rafael está utilizando, de só dar cargos para quem for deputado estadual, é um critério. Quem não for, então, não tem. É claro que isso traz uma certa queixa de alguns. Por exemplo, alguns deputados federais têm um filho que é deputado estadual. Então o federal não tem, mas tem um filho que tem, dá na mesma. E quem não tem um filho, quem não tem um filho estadual, pode se queixar. No meu caso, eu não me queixo, porque é um critério e eu estou ajudando o governo dele. Eu quero é que o governo dele funcione bem, que traga progresso, mais desenvolvimento para o Piauí, que eu não tenho a menor dúvida que vai trazer. Então eu vou contribuir na medida das minhas limitações para que o Rafael faça um excelente governo, como eu acho que vai fazer.
né? Ele fazendo isso aí, todos ganham, inclusive os políticos que estão do lado. O critério do governador está definido, viu, Elias? Não, e na calçada do Karnak, como é que reclama? Não, o critério está definido, ele não tem espaço para os deputados federais nem senadores. Pronto, está definido o critério. O nível federal cuide lá na União. Do nível federal, estadual, objetivo. objetividade. Bem objetivo, Pronto, inclusive, acabou o essa critério. história. Entendeu? Não tem muita... Quem é que reclamou recentemente? O deputado Merlong, né? O deputado Merlong Solano fez uma crítica recente. Que horas são aí, hein? Coloca as horas aí, por favor. Deve estar em cima do aço. Não, tem tempo. Olha aqui, presta atenção essa história. O deputado estadual Francisco Lima comenta debate interno no PT para limitar a 4 mandatos as candidaturas de vereadores e deputados pelo partido. Acompanhe aí. O Diretório Nacional, reunido ontem, decidiu prorrogar os mandatos, mediante a realização de uma plenária municipal e a confirmação dos diretórios municipais. E vai ter a eleição onde não tem diretório constituído, onde a direção descumpriu as resoluções do partido. Tipo, se alguém dirigente, porventura, tenha seguido outro rumo, não tem apoiado Lula, não tem apoiado Rafael, então ele poderá ter. Mas isso é uma discussão que as estaduais vão tomar. Mas houve uma autorização para a prorrogação dos mandatos dos atuais dirigentes municipais até 2025. Não era exatamente esse o trecho. Não era não. Vamos ouvir a outra parte aqui do deputado Francisco Lima. Tem outra parte aí? Vamos colocar no ar. A direção estadual, junto com os parlamentares, estão tratando com vários prefeitos e prefeitas. Claro que dentro de critérios, tem que ter uma afinidade, tem que ter participado na eleição passada, acompanhado a chapa a nível nacional e a nível estadual, mas existem alguns municípios que estão sendo trabalhados pela direção estadual, na perspectiva de se filiarem ainda este ano ao Partido dos Trabalhadores, inclusive poder reforçar, digamos, o time daqueles que irão disputar as eleições municipais agora em 2024. Vamos lá, vamos tratar aqui do assunto, depois a gente vai até falar sobre essa questão dos prefeitos. Começar com o Elias. Elias, eu vou usar um termo popular, tem rumo? Bom, o partido, aqui esclarecendo ao nosso público, está debatendo internamente, nas suas plenárias, a possibilidade de limitar a 4 mandatos as candidaturas de vereadores e deputados. Mas vem cá, Elias, só para a gente entender. Essa discussão só do Piauí? Não. Nacional. Ou seja, quer ser vereador ou deputado? Vereador, que é a eleição mais próxima. Quer ser vereador pelo PT, seria só até 4 mandatos. Para disputar o 5º, aí dependeria de uma conjuntura. O partido acha, né, algumas alas... O problema é esta conjuntura, esse é o problema. O partido acha que, com 4 mandatos, esse político já poderia ter crescido na carreira para deputado estadual ou federal. E se não cresceu, é dar vaga para outro que também tenha potencial, pretensão. Enfim, é uma discussão interna muito forte. Por enquanto, fica nos bastidores, mas não foi batido o martelo. A determinação do momento é esperar uma fase de transição para, depois da eleição do próximo ano, se for o caso, implementar essa regra de limitar até 4 mandatos esses... Contando a partir do ano que vem, né? O passado não, né? Não, contaria, né? Quem fosse disputar o 5º já não poderia mais. Uma decisão com data retroativa? Isso. Não funciona. No direito não existe isso. Aí tem uma fase de transição aí para adaptar. Você não pode criar uma lei que retroaja para prejudicar. É um argumento que está circulando lá também, né? Tem sentido. Ainda Marcel, isso não passa, ainda Marcel. Difícil, assim, não impossível, né? Mas eu vejo como muito difícil. E se a gente for reportar as histórias dos nossos vereadores, quando eu digo nossos vereadores da Câmara Municipal de Teresina, fazer uma análise de quantos mandatos os mais antigos têm, não sei, só levantando mesmo se do PT, mas pelo que a gente vê da nossa política, da nossa história e até de alguns municípios,
acho que vocês vão concordar comigo, tem muito mais de 4 mandatos. Se a gente for fazer uma análise bem detalhada, acho difícil que haja essa concordância dentro do Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, inclusive. Eu não posso falar da realidade de outros estados, mas do nosso estado, a realidade é que, muitas vezes, os parlamentares ficam bem mais tempo do que 3, 4 mandatos. Acho difícil. João Magalhães, é difícil. Pode até tentar. E se a ideia, para encerrar o jornal aqui, com a participação do João, já está aqui o ministro falando de direito, o ministro Renato de Moraes, se o intuito é implementar uma renovação do partido, eu acho que o caminho está errado. Né? Olha, Douglas, no que diz respeito à essência em si do pensamento dessa norma, ela é até interessante porque, de fato, impediria exatamente que tivesse aqueles, entre aspas, coronéis da política, que é aqueles que a gente imagina que são vereadores, deputados estaduais, com 5, 6, 7, até 8 mandatos. Isso, de fato, prejudica, a gente sabe que prejudica o processo de renovação dos quadros partidários, até porque são parlamentares mais experientes que têm total vantagem em relação a outros nomes que ainda estão surgindo na política. Acredito que vai passar? Creio que não. Né? Não passa exatamente porque você mexe com o interesse de quem tem mais influência no partido. Quem são os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores com mais influência no partido? Aqueles que estão ocupando o mandato há mais tempo. Então você vai mexer exatamente no interesse desses quadros partidários. Agora, é interessante porque eu imagino que essa medida, pelo menos para vereador, não deve valer para cidades do interior. Você não pode, entre aspas, obrigar um vereador de uma cidade pequena a imaginar que ele precisa se candidatar a prefeito ou a deputado estadual. Os partidos mais ideológicos, eles têm dificuldade de encontrar nomes no interior. Sim. Não é? Aí se você tem dificuldade de encontrar um nome, encontra, quer limitar a 4, qual é o outro que vai entrar? Quer dizer, então tem uma série de problemas. E a questão também é que a democracia, você submeteu o seu nome, você tem um mandato, tem direito de candidatura à reeleição. Se você vai eleger de novo, paciência. Não é? Paciência. Se a ideia é renovação, então quem está entrando... Pode até perder gente o partido. Pode. Quem está entrando, né? Quem está entrando tem que mostrar que tem potencial de superar quem já está no PT. Essa é a questão. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Edna Maciel. Obrigado, João Magalhães, pela participação. O Tasso sumiu, né? Sumiu, tem mais uma semana. Trabalhando, coitado. Então só na próxima semana que ele vem. E obrigado a você pela audiência. Nos acompanhou até agora, a audiência rotativa também. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 1h da tarde, aqui pela Dia TV, com o Jornal Dia News. É importante? Passa por aqui.